porque nós vivemos emoções, né? E tem muita relação com a saúde, tem muita relação com vitaminas, não com o tipo sanguíneo, por incrível que pareça. Clara, que é expert nesse assunto, e eu venho complementar esse rico tema com exames laboratoriais, de uma maneira geral. Vilmara, eu não estou no Meet. Você clicou no link que eu te enviei? Cliquei, mas por algum motivo eu saí. Mas eu acho que a gente pode chamar as meninas para vir tudo pro. Eu mandei o link no grupo. Pode chamar. Pode chamar. Eu caí mesmo Do Meet? Estou aceitando de novo aqui seu convite. Aqui, achei você. Vou mandar uma mensagem para as meninas. Onde elas entrarem, a gente continua. Pronto. Vou censurada aqui. Para não dar eco. Vou chamar todo mundo. Me adiciona aí no Meet. Você já está aqui? Já te adicionei. Já? Já. Só que eu vou ficar coordenando todo mundo aqui pelo Insta, tá? Pode ser? Pode. Porque aí eu não esqueci, eu lembrando que tem o Insta, eu lembro que o pessoal, quem tá no Insta, não vê a gente no Meet, né? Então, o que você vê de perguntas no Meet, você transfere aqui pra gente não ficar no em silêncio, o pessoal não ficar entediado, tá? Tá bom. Bom. Então, o termo depressão é um termo sensível. Quando a gente joga para a plataforma, às vezes eles não deixam a gente continuar. E, na realidade, o termo é uma condição, é um estado. E as pessoas não sabem diferenciar o que leva a essa situação, que causa muitos danos, incapacitando as pessoas em todos os sentidos. Então, as pessoas as pessoas não têm ânimo para trabalhar, ficam desanimadas, ficam entristecidas, muitas vezes ficam com problemas de autoestima, não conseguem ter um peso bacana, ou então emagrecem demais. Isso é uma coisa também que é mais comum a gente falar do sobrepeso, mas é bom lembrar também que as pessoas têm problemas com a massa corpórea quando ela não consegue ganhar peso. Então, existem pessoas que são magras demais e não conseguem ganhar peso, não conseguem ganhar massa muscular. Isso também é um problemão, isso também tem a ver com muitas questões de saúde que interferem não só no tipo sanguíneo, porque a pessoa come de tudo porque ela quer ganhar massa, ela quer ganhar peso. Então, ela come, às vezes exagera nos carboidratos e continua sem engordar um pouquinho do jeito que ela quer. E aí começa a desenvolver problemas de saúde, muitas vezes até o diabetes. Por isso que, dentre os vários tipos de diabetes, nós temos aí o diabetes daquela pessoa que está magra, não é, Gi? Você deve pegar muito no laboratório, pessoas, inclusive, que estão magras com quadros de diabetes em tratamento. E aonde pode ter se originado isso? Já numa questão de a pessoa está entristecida, a pessoa está indignada e insatisfeita com o próprio visual. A pessoa, por exemplo, tem um distúrbio de imagem. Desde a infância, por exemplo, ela sofreu bullying. Ah, você é Olivia Palito. Ah, você é um pau de vira-tripa.
você é muito magra, enfim, a pessoa não se gosta. Então, ela tem um distúrbio de imagem e ela começa a apresentar problemas porque ela não consegue ganhar peso. E de tudo que ela come para tentar ganhar peso, ela não compreende o próprio funcionamento do corpo. E se ela for, por exemplo, um tipo de sangue AB, que é um tipo de sangue muito misterioso, ela vai ter diversos problemas. Porque o tipo AB é um sangue que ele tem uma peculiaridade muito diferente, porque ele é a mistura do sangue A com o sangue B. E nesse caso que eu estou citando de exemplo de uma pessoa que tem problemas para ganhar peso e está muito magra, se ela tiver o tipo de sangue AB, ela muito provavelmente vai desenvolver doenças autoimunes. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que têm artrite reumatoide, ou às vezes espondilite anquilosante, dores pelo corpo, às vezes é magra, não necessariamente é uma pessoa gordinha. E ela tem isso por quê? Porque ela está com questões relacionadas ao distúrbio de imagem. Então, isso também é um quadro que leva as pessoas a não se entenderem, não se compreenderem. E aí, em algum momento, ela vai passar por um profissional da área de saúde mental, até chegar a tomar os psicotrópicos quando ela fica com problemas que ela já não consegue resolver, sendo que nós temos aqui estratégias que nós podemos regular o metabolismo, os neurotransmissores e dar um suporte com estratégias naturais e uma suplementação específica para esses mistérios desse exemplo do tipo AB, por exemplo, que eu estou citando aqui, e também observar o nível de vitaminas dessa pessoa, porque muitas vezes ela está magra porque ela pode estar tendo um distúrbio tireoidiano, pode estar tendo uma tireoide hiperacelerada. Então, o que acontece de fato metabolicamente com ela? É tudo isso que nós vamos trabalhar. E a gente sempre precisa ter uma base de saber como está o sangue dessa pessoa, como estão as células dessa pessoa em relação à atividade no dia a dia dela, qual é o ritmo de vida dela, como ela está atualmente levando a vida, o que ela pretende, qual é o tipo de trabalho. Tem pessoas que trabalham à noite, então o ritmo de vida é outro. Tem pessoas que trabalham em 2 turnos, tem pessoas que têm 3 tipos de trabalho, então o sono fica altamente prejudicado. Então, por exemplo, os principais neurotransmissores que nós temos, 2 são principais, a serotonina e a noradrenalina, e eles são antagônicos. Então, a gente ouve muito falar da serotonina, que é o hormônio da felicidade, que todo mundo come chocolate para ficar feliz e ter um bom humor. E as pessoas, às vezes, misturam as estações. Não pode comer chocolate, faz mal, você tem que ficar sem. E isso também não é uma verdade. Se você comer um chocolate com cacau acima de 70%, você vai estar dando um combustível bacana para o seu cérebro, formar um neurotransmissor legal, para você ter substratos naturais para o metabolismo bioquímico do seu cérebro. Porque os neurotransmissores são as substâncias que são produzidas pelos próprios neurônios do nosso cérebro. Então, nós temos uma máquina perfeita do nosso corpo que ela é capaz de produzir tudo aquilo que nós necessitamos para ter uma boa atividade cerebral e metabólica também. O que nós precisamos é compreender a fase de vida que nós estamos, aonde nós estamos e aquilo que nós queremos alcançar. Verônica, bem-vinda. Quer fazer alguma pergunta? Você tem alguma dificuldade em relação aos seus neurotransmissores cerebrais, dificuldade de concentração?
Você dorme bem, trabalha muito, tem alguma dificuldade em relação à alimentação? Quer fazer alguma colocação, alguma pergunta para nós? Não, na verdade, eu estou aqui. Eu cheguei há pouco tempo, estou fazendo aqui algumas anotações, né, em cima do que você está trazendo. Você falou. Não estou ouvindo, Verônica. Não? Oi, tá me ouvindo? Tá me Estou ouvindo? ouvindo. Tá. Assim, O outro neurotransmissor que você disse, além da serotonina, é o Noradrenalina. noradrenalina. Isso. Você vai falar sobre ele? a Verônica tá no Meet. Eu vou falando junto, gente, porque quem tá no Insta não vai conseguir Ouvir. ouvir o que o pessoal do Meet tá falando. Se eu e a Gilmara ficarmos quietas, o pessoal do Insta vai ficar entediado. Então, dá uma abordagem aí sobre a noradrenalina e a serotonina. Eu falei aqui para o pessoal que está no Meet sobre a serotonina, que é o hormônio do bem-estar, e que o povo às vezes fala que não pode comer chocolate, e que, de fato, o chocolate, se for um cacau bacana, acima de 70%, é até muito bem para a nossa saúde. Vai repor os neurotransmissores bacanas para o nosso cérebro. O que acontece é a adaptação de tudo isso. E uma coisa importante que até a Gi vai poder comentar em seguida é que a serotonina, gente, só 5% dela é produzida no nosso cérebro. Os outros 95% da serotonina é produzida no nosso intestino. Por isso é tão importante a gente ter um intestino saudável. Por isso é tão importante a gente ter um intestino que funciona diariamente de maneira saudável. Então, pode fazer seus comentários, Gi, por favor, sobre aí a serotonina, a noradrenalina, algumas estratégias aí. Enquanto você estava falando, Gilmara, eu estava procurando uma figura, mas eu ia acabar compartilhando numa tela e não ia compartilhar em outra, não ia ficar muito legal. Depois eu coloco o nome para o pessoal pesquisar se quiser. Chama-se Escala das Emoções. Ó, eu estou procurando. Ah, eu tenho! É isso aqui que você quer? Essa. Isso mesmo. Mostra para o pessoal aí, ó, tanto do Insta quanto Olha, gente, aqui. Viu? Estamos sintonizadas, hein? Tá vendo, gente? Depois a gente manda no grupo para vocês e depois eu posto no Insta para o pessoal. Aqui, ó. O que acontece? A Gilmara ela tocou num assunto muito importante, muito pertinente, que é o sentimento, as emoções. O nosso trabalho lá na clínica, ele vai ainda além, porque nós associamos todas essas emoções que o ser humano comum pode sentir com a energia. Sim. A energia que a gente consegue emanar. E isso faz muita diferença, faz muito sentido para a evolução, porque que nem eu falei no comecinho, enquanto a gente estava se adequando aqui na live. Uma depressão, por exemplo, ela nunca vem sozinha. E ela nunca vem de repente. Então, a pessoa ela vai tendo uma baixa de vitamina D, uma baixa de vitamina B12, ela não se proporciona momentos agradáveis, momentos felizes. Ela escolhe ficar em casa, não que ficar em casa seja ruim, mas ela escolhe ficar em casa sozinha. Se isola. Todas as vezes, vez após vez, oportunidade após oportunidade, se isola. E aí que está a questão, não é o fato de ficar em casa, é o fato de ficar isolada. Sim. É o fato de se olhar no espelho e ter vergonha do que vê. E aí, coloca lá, Gilmara, para a gente dar uma olhada na escala das emoções. Vê se a gente consegue colocar isso pertinho. Quem puder depois, procura lá no Google. Escala das emoções. Vocês vão encontrar esse cone invertido, ó. Olha o último lá, 20, que é vergonha. Esses números aí, eles são representados em megahertz, por isso que eu falo da energia. Estão vendo aí no Meet também? Vergonha. Então, o que acontece? A escala máxima que está ali, que é 700 megahertz, que é a iluminação,
Dali para cima é um nível mesmo de transcender, é um nível de meditar, é um nível de já não ligar mais para os bens materiais, de desejar paz para o seu inimigo, muitas vezes. E aí vai descendo, tá vendo? Ali 600 é paz, alegria, muito bom, 540, amor, 500, e aí vai indo. Até a neutralidade, até 250 MHz, a pessoa consegue subir sozinha. Se ela tá ali, tipo, neutro, sabe aquela época da vida que a gente tá meio que não tá nem aí pra nada, e aí acontecem as coisas, você não sabe se abala, se não se abala, não está muito disposta a fazer, tomar alguma atitude, mas também não se mete, está ali, no neutro. Da neutralidade para cima, a gente até consegue recapitular alguma coisa ali e da neutralidade para baixo, na maioria das vezes, a gente precisa de ajuda, principalmente quando a gente fica muito tempo nessa escala. E olha como é interessante, e aí vem onde a Gilmara falou. A vergonha que é a última é aquela vergonha de si mesmo. É aquela vergonha de sair e ir para academia. É aquela vergonha de uma parte do corpo. E não achar um lado bonito. E a vergonha é que leva à procrastinação. Exato. Se a gente observar, é a vergonha, é o sentimento que faz a gente procrastinar. E as pessoas nunca observam isso. É isso. Porque quando você fica com vergonha, você está se importando com o que os outros vão dizer. Você está se importando o que é que vão achar se perceberem aquele lugar, aquele lábio que você não gosta, aquele seio que você não gosta, a barriguinha que você não gosta. Tipo, sabe? Não dá para manter por muito tempo uma energia tão baixa. E aí você vai, junta a vergonha, junta a baixa de vitamina D, junto o tipo sanguíneo. Gilmara falou uma coisa que eu amo que assunto, Gilmara. Eu não me especializei, mas toda vez que você começa a falar do tipo sanguíneo, você vê que eu fico parada, meio que prestando atenção, porque é fascinante. Existe um motivo, é óbvio que tem um motivo para cada um ter o seu tipo sanguíneo. Sim. Não é só de alegre que Deus fez a gente com o tipo sanguíneo. Essa beleza do ser humano, um completa o outro, e aí volta naquele assunto que eu estava falando, que da neutralidade para baixo, pessoas. Por isso que as pessoas andam em grupo, por isso que as pessoas procuram se associar, estar num GPS, numa aliança de urgência, N grupos, turma de crossfit, turma de não sei o quê. O ser humano tem essa tendência natural a caminhar em grupos por isso. Porque quando um cai, tem alguém do lado para levantar. Percebeu o que é isso? Vou conseguir produzir serotonina e dopamina com essa pessoa. Então, deixa quieto, deixa de lado e vai procurar outra pessoa. Mas, por que eu estou entrando nesse assunto? Para a gente prestar atenção como o nosso corpo é complexo e tudo depende de uma coisa da outra. O que é que faz os níveis da níveis hormonais? O que é que faz os seus o que faz o nível hormonal abaixar? Uma dieta hipercalórica. E aí entra onde a Gilmara falou, porque dieta hipercalórica nem sempre, é claro que engorda, mas tem gente que não engorda. Não engorda, exatamente. Dependendo da célula dela, dependendo do que ela carrega na molécula de DNA dela, não vai engordar. Vai dar um efeito contrário, assim como a serotonina e a noradrenalina são antagônicos. O corpo dela não vai compreender. Ele vai resistir àquilo que ela está querendo, aquele não é o caminho. E ela não entende, e por não acontecer o que ela busca, a pessoa vai ficar cada vez mais frustrada.
cada vez sem conseguir chegar no que ela busca. E cada vez ela fica mais desanimada até ela abandonar aquilo que ela quer. Então, isso leva a situações que são a condição do que as pessoas chamam de depressão, de estado depressivo, da condição que chega à doença. Como, por exemplo, a hipertensão, por exemplo. As pessoas falam, tem algum tipo de doença? Eu tenho hipertensão arterial. Hipertensão arterial, gente, não é uma doença, é um estado fisiológico do corpo. Perfeitamente controlado e reorganizado celularmente, se você tiver estratégias corretas, como, por exemplo, manter a volemia sanguínea. O nosso corpo tem uma bomba de sódio e potássio que se autorregula naturalmente, assim como nós temos o nosso termostato de temperatura corpórea, de que a nossa temperatura tem que estar até no máximo 37 graus, para não ser uma febre. Então, a nossa pressão arterial também auto se regula. Por isso temos os nossos rins, por isso temos as glândulas suprarrenais, por isso temos a liberação do cortisol de manhã e à tarde, por isso à noite precisamos desacelerar para o nosso cérebro entender que vamos adormecer e o sistema nervoso simpático vai mudar para parasimpático. Só que a gente faz tudo ao contrário. A gente quer tomar aquela pílula mágica para adormecer, para o nosso corpo não ter a reação de fazer o procedimento natural e autônomo nosso. A gente quer tomar a pílula mágica para fazer o açúcar do sangue diminuir, porque a gente não consegue. A gente quer a pílula mágica, sei lá, para queda de cabelo, porque o cabelo está caindo. A gente quer a pílula mágica para a pele ficar sedosa. Gente, não é assim. A gente precisa compreender o nosso tipo de sangue e a nossa forma de funcionar. No tipo AB, que eu disse que ele é muito misterioso, por exemplo, o amigo dele, o tipo A, que é um sangue também que tem algumas coisas diferentes, o sistema digestivo do tipo A, que as pessoas costumam ter muito refluxo, é altamente tratado com a bromelina. Então, a bromelina tem aonde? No abacaxi. Se a gente fizer estratégias de reposição de vitaminas, principalmente venosa, na proporção adequada, com peso, altura, resultados de exames laboratoriais, fazer ali a análise certinha, uma vitamina D, uma vitamina B12, um selênio, um magnésio, se precisar repor, um magnésio adequado, mas tudo dentro daquele propósito daquela pessoa. Aí tudo vai melhorando. Então, a gente precisa compreender essa forma de vivenciar o nosso melhor. Não é mesmo, Gi? Essa questão das vitaminas seria muito importante que as pessoas tomassem essa consciência, que elas vão ter um gás maior. E Gilmara, você falou uma coisa bem interessante. Lá atrás, você citou a bomba de sódio e potássio. Nós temos um mecanismo dentro do nosso organismo. Meninas do MIT, agora vocês estão me ouvindo, né? Eu falei e estava sem microfone. Me avisem quando for assim. Nós temos essa chamada bomba de sódio e potássio no nosso organismo, que lá, acho que todo mundo fez exame laboratorial já e viu dosagem de sódio, dosagem de potássio. E quando a gente fala de uma maneira geral, a gente sempre fala muito das vitaminas. Vitamina D, que a gente chama de vitamina, mas na verdade ela é um hormônio, né, Gilmara? Sim, é um hormônio. Mas popularmente chama-se de vitamina D. E fala-se basicamente da vitamina D e da B12. Só que a Gilmara citou a questão da bomba de sódio e potássio. Sódio e potássio são eletrólitos. O potássio ele está fora. Imaginem uma célula. O potássio ele está fora da célula e o sódio está dentro da célula. Para que existe isso? Para ter uma regulação osmótica, ou seja, quando um sódio sai dessa célula, dessa bomba, um potássio tem que entrar.
Então tem que ser proporcional, ó, isso aí. Um sódio sai, um potássio entra. Só que esses dois eletrólitos, eles são ligados diretamente a cálcio e magnésio. São os 4 eletrólitos principais: sódio, potássio, cálcio e magnésio. Quando nós temos, por exemplo, a gente sua demais, ou toma remédio para pressão com diurético, faz urina, né? Faz xixi, bastante xixi. O potássio, ele sai junto com a urina. Então, a gente começa a perder mais potássio do que sódio. Ou vice-versa. Come aquele sal refinado. Horrível, só faz mal. Que só faz mal, porque ele tem muito sódio e ele é muito... essa industrialização, né, que passa pelo processo de refinar, ele acaba deixando resíduos dentro do nosso organismo que vão afetar diretamente. Lembra o nome? Bomba de sódio e potássio? Melhor, Então, já vai uma dica aí. Todo mundo deveria jogar esse sal fora e usar, então, o sal grosso de churrasco. Melhor que triture o sal grosso de churrasco e use na comida do que aquele sal refinado. Se a pessoa não puder adquirir um sal integral de boa qualidade ou um sal do Himalaia original, que use o sal grosso do churrasco, então, triturado. Desculpe, Gi, continua aqui aí. em casa a gente usa só o sal grosso, por sinal. Usa o sal rosa para temperar ali de pouquinho, assim, mas para fazer a comida mesmo, o sal grosso é o melhor. E aí o que acontece? Às vezes, e na maioria das vezes, a gente vai fazer exame laboratorial e encontra o magnésio normalmente dentro do valor de referência. Só que nós não estamos levando em consideração esses eletrólitos que vão arrastando, né? Que um arrasta o outro. Então, por exemplo, uma pessoa que está com problema de cálcio, problema nos ossos, se os 4 eletrólitos andam juntos, como que a pessoa tem problema de cálcio, mais um magnésio no exame laboratorial dentro do valor de referência? E para piorar a análise do profissional, o valor de referência que a gente encontra nas análises, né, no laudo, ele é pequeno. A distância entre o máximo e o mínimo é muito pouca. Então, às vezes, um valor de referência ali de 1,8, aí você encontra, deu no resultado 1,8, você pode ter certeza. A pessoa tem um problema de cálcio, um problema nos ossos, e deu um resultado de 1,8, você pode ter certeza que não tá. Você pode ter certeza que a pessoa precisa suplementar magnésio. E sem E o magnésio, magnésio ideal para ela, porque temos vários tipos de magnésio, não é qualquer magnésio também, gente. É o magnésio que ela precisa, para a funcionalidade do organismo dela. exato. E aí a pessoa sem cálcio, sem magnésio ou desregulado, ela vai lá e toma vitamina D. Aí a vitamina D, ela começa a estimular a produção de cálcio no nosso organismo. Só que o cálcio tá ligado com o magnésio, lembram? Aí, aquele cálcio, ele tá sendo produzido no organismo e ele tá perdido, ele não sabe para onde ele vai, ele só tá sendo produzido. E ele começa a calcificar. A pessoa aparece com pedras na vesícula. Começa a calcificar tecidos moles. Calcificar tecidos moles, as veias, as artérias, e é muito comum pegar isso porque aí válvula cardíaca. Tem pessoas que começam a ter problemas cardiovasculares a hora que vai Semana passar pelo passada, cardiologista, gente, precisa trocar válvula cardíaca por conta disso. Semana passada eu peguei uma pessoa de 27 anos, passou comigo em consulta. Todo mundo que passa comigo sabe que eu utilizo um aparelho de biorressonância quântica para poder fazer uma triagem, e apresentou resistência de artéria, resistência de ramificações. 27 anos.
Então, O ser humano normal, ele tem a tendência a ter, realmente, a ter um enrijecimento, né, das artérias. Mas a partir dos 35, gradativamente, não com 27. O que bugou ali no meio do caminho que está calcificando a artéria? Uma pessoa tão nova. Imagina quando chegar com 45, 50 anos. Infarta. E aí, ou tira a vesícula, porque dá pedra. E aí o profissional, ele não vai saber identificar. Porque você concorda que é fazer muita pergunta? É verificar um histórico muito grande. Ah, você precisou suplementar a vitamina D. E a vitamina D que você suplementou não tinha o K2-MK7. Ah, então é por isso que calcificou. Tá, estamos falando da parte de calcificação. O que tem a ver com os sentimentos e as emoções, que é o tema da live? Tudo que não está alinhado no nosso organismo, e aí a gente estava falando de bomba de sódio e potássio, que tem ligação direto com insulina, norepinefrina, adrenalina, serotonina. Olha que eu já estou entrando nos hormônios do prazer. sim. Tem ligação direto, eu falei da insulina. Insulina tem ligação direta com diabetes. A chance do diabético apresentar uma depressão é muito maior. A chance de uma pessoa que tem resistência à insulina, antes mesmo de descobrir a diabetes, apresentar quadros de tristeza profunda é muito maior. Por quê? Exatamente. Porque isso tudo que eu falei até agora afetam diretamente os hormônios tireoidianos, os corticosteroides. Tireoide, ela é uma válvula no nosso organismo. Válvula entre aspas, mas ela não tem o papel de válvula, né? Mas ela funciona como uma válvula porque a partir do bom funcionamento dela, ela abre portas para o bom funcionamento de todos esses hormônios que a gente está falando. A norepinefrina, a adrenalina, os hormônios do prazer, serotonina e dopamina. Então, olha como isso tudo está ligado. Na prática, Gi, está falando de mais termos técnicos. Vamos para termos práticos. Você ficar muito tempo no escuro desenvolve e desencadeia tudo isso que a gente acabou de falar. Você beber pouca água e água de baixa qualidade bagunça tudo isso que eu acabei de falar. Água de boa qualidade. Eu tenho um cliente queridinho, eu cuido dele e da esposa e das duas meninas. Por sinal, ele tá aqui no Insta, vendo a gente. Gui, um beijo. Nós começamos a falar de água, e aí, eu espero que não esteja atrapalhando os cachorros latindo, já que eles param. Nós começamos, eu e ele e a família, começamos a falar de água, e aí a gente começou a quebrar a cabeça, qual é a melhor água. Gente, sabe qual é a melhor água? Água de filtro de barro. É verdade. O filtro de barro, ele consegue produzir uma água com um pH acima de 8. E hoje, para melhorar, fazem as velas. Lembra do antigo filtro de barro, que tem aquela vela lá no meio? Hoje eles fazem a vela com carvão ativado, com camadas de filtragem, tudo ali embutido naquele filtrinho que a gente não dava um tostão, e um filtro de barro custa quanto? 100 e poucos reais. E é a melhor água que a gente pode tomar. Existem filtros melhores? Com certeza. Tem um filtro que eu amo, que chama-se Kangen, produz. Na verdade, ele não é um filtro, né? Ele é um equipamento filtrante. Água Kangen, mas é um equipamento filtrante, né? Tem um valorzinho aí, no mínimo uns 18 mil reais. Ah, mas é água de qualidade? Faz diferença? Gente, faz diferença no raciocínio. A gente começa a perceber que o nosso músculo responde melhor na academia quando a gente está tomando uma água oxigenada, ozonizada. Não é água oxigenada de pintar cabelo, tá? É água rica em... ela é uma água que respira, né? Vamos dizer assim, é uma água com hidrogênio, é uma água
com pH alto, com pH alcalino. Quem tem a oportunidade de tomar a quantidade de água que o nosso corpo precisa, com o pH que precisa e com o hidrogênio que precisa, começa a perceber evolução na academia. E por que a água é muito importante, principalmente de boa qualidade? Qual é o componente da água? H2O. Aonde ela interfere no nosso organismo? Como que a gente respira, gente? Oxigênio, H2O. Qual o componente do nosso sangue, da energia vital, dos eritrócitos? Hidrogênio. Qual o componente da nossa hemácia, hemoglobina? A nossa hemoglobina tem que dar a mãozinha para o oxigênio para circular todo o nosso cérebro. Se a gente não tiver ali o combustível do hidrogênio, do oxigênio, a gente não vive. Então, as pessoas não entendem. Tem gente que fala assim para mim, mas eu não posso tomar suco, mas eu não posso tomar refrigerante, é líquido também. Entendeu? Então, assim, é água e de preferência com pH elevado para ter uma melhor oxigenação celular. A oxigenação celular é diferente da nossa oxigenação da respiração aqui que a gente respira. É dentro das nossas células, para poder ter a nutrição celular, para que a gente possa ter justamente essa nutrição que favorece a nossa saúde. E aí, Gi, com tudo isso que você está falando da água, desses estresses todos, da biorressonância, qual a outra coisa que mexe demais com as nossas emoções, que a gente ouve o tempo todo, que tem a ver com os nossos neurotransmissores, que tem a ver com as nossas emoções, que é o nosso sistema límbico. O nosso sistema límbico, gente, é onde produz as nossas emoções, uma região no nosso cérebro. O que a gente vê o tempo todo, as cefaleias da vida, as dores de cabeça. Então, tem gente que, assim, toma N tipos de analgésico, que sobrecarrega demais o fígado, porque o analgésico vai ter que ter a passagem hepática para depois ser liberado. A pessoa fica detonando o fígado e ainda continua com a enxaqueca, com a cefaleia. Faz uma série de exames laboratoriais, não encontra nada, exames de imagem, tomando radiação no corpo para procurar coisa ruim, tumores, etc. Um monte de radiação e não encontra nada, e está ali a cefaleia. Muitas vezes, gente, é intoxicação por toxoplasma. A pessoa tem toxoplasma e não sabe. Às vezes, a pessoa toma uma simples homeopatia para tratar um toxoplasma, que é muito comum no nosso Brasil, nunca mais tem uma cefaleia. Às vezes, a pessoa ela tem intolerância a glutamato, aquele temperinho lá do miojo, glutamato monossódico, do shoyu. Então, às vezes, a pessoa tem uma determinada sensibilidade aos neurotransmissores, que o glutamato e o aspartato faz uma reação neurocerebral que tem como se fosse uma oxidação. Um briga com o outro, também é antagônico. Então, a pessoa não pode usar esse tipo de tempero. E ela não sabe. Então, só dela suspender esses temperos, ela já vai parar de ter as crises de enxaqueca. E aí, o que acontece? Ela vai ter a liberação dos hormônios, dos neurotransmissores, na liberação normal no cérebro dela, sem essa agressão externa de um glutamato. Ela vai ter a circulação do oxigênio no cérebro devidamente no sistema límbico, sem essa reatividade. Então, veja, gente, até para os movimentos musculares, para a memória, para a aprendizagem, os neurotransmissores são muito importantes. A acetilcolina é um outro neurotransmissor que está diretamente ligado aos músculos, à aprendizagem, ao foco, à concentração. Às vezes já aconteceu de a gente em casa estar procurando alguma coisa, esqueci, sei lá, vai pegar a chave do carro,
nossa, não sei onde pus, ou perdi o óculos, alguma coisa assim, às vezes é uma diminuição de acetilcolina, que é normalmente restabelecida com a correção de uma suplementação adequada, pelos níveis de vitamina, pelas dosagens dos neurotransmissores, pela reposição desses níveis de vitaminas e hormônios no nosso organismo. Porque nem tudo a gente consegue obter através da alimentação. Quando a gente fala, por exemplo, do hormônio D, tem gente que fala, mas eu vou comer tudo que tem vitamina D e vou tomar sol. Gente, não é suficiente. Se a gente tiver que ficar no sol do meio-dia para tomar as 10 mil unidades internacionais de vitamina D, ainda assim não é suficiente. A gente teria que tomar 100 copos de leite, comer 240 gemas de ovo, comer 13 postas de salmão para conseguir adquirir 10 mil unidades internacionais de vitamina do hormônio D por dia. E ainda assim não é suficiente, às vezes, para o nosso peso e altura. Entendeu? Eu, por exemplo, 10 mil por dia não dá para a minha estrutura óssea. Eu preciso de 18 a 20 mil unidades por dia. Então, são todos esses cálculos que as pessoas não entendem. E, às vezes, elas acham que eu só estou cansada, eu vou tomar um relaxante muscular, aquele que compra ali na prateleira da farmácia, vou dormir bem, no outro dia estou melhor. E vai assim levando. E o corpo vai cada vez piorando. Ou quem faz exercício físico, acha que é só um cansaço, vai lá e toma um baita de um pré-treino. Tá super na moda agora pré-treino, né? E aí o pessoal enfia cafeína pra dentro, coloca um monte de baboseira lá dentro. Esses pré-treinos, se a pessoa não estiver com as dosagens sanguíneas das vitaminas e dos hormônios em equilíbrio, dá problema até nas questões de dosagens tireoidianas. Às vezes, se a pessoa estiver no climatério, gente, isso dá uma bagunça, entendeu? Porque a pessoa não está preparada para receber aquele pré-treino. Ela pode ter uma taquicardia por conta do pré-treino. Ela vai achar que é porque ela está sem comer, está em jejum. Não, é assim, vamos pensar, né? O nosso corpo, ele não foi feito para se cansar. E cansar no sentido de estafa. Ele é tão perfeito que nós temos o tempo de descansar para recuperar, e isso tem que ser uma valsa, né? Quando chega num ponto onde a gente não dá conta de recuperar e precisa, por exemplo, de pré-treinos, hoje, amanhã, depois, é porque tem alguma coisa errada. Vamos pensar, eu sempre associo com o Homem das Cavernas, lá, os nossos ancestrais. Imagina, e eu vejo muito isso na academia, né? A pessoa tá fazendo, não tô falando mal de academia, porque eu faço, tá, gente? A gente vai lá, puxa 4 séries de 12, 3 séries de 12. Aí dá aquele descansinho de 1 minuto. Não, peraí, falta 10 segundos. E fico pensando, imagina o Homem das Cavernas. Ele virava para um javali no meio da caça, ele falava, espera 1 minuto. Ele só ia. Tudo bem, é tudo diferente, mas entra a questão do glutamato, que a Gilmara falou. O glutamato, e aí eu entro nos neurotransmissores que a Gilmara estava falando. O que é neurotransmissor na prática? Todos nós temos neurônios, e os neurônios... Você não tem figurinha aí de neurônios, Gilmara, para mostrar para o pessoal? Você sabe que eu acho que eu vou ter um desenho bom? Vai falando que eu vou pegar. Peraí. Tá bom. Nós temos neurônios, e os neurônios, eles precisam obrigatoriamente se comunicar. Existem situações que essa comunicação fica afetada. Então, por exemplo, a presença de glutamato, a falta do ácido gama-aminobutírico, que é o GABA, e o GABA a presença de GABA é responsável por ajudar a gente a ficar tranquilo, mais calmo, mais ali, né, sensato. E existem todos esses sistemas, né, do que a gente estava falando, falta de
problemas com oxidação, excesso de metais pesados, a presença de alguns elementos na alimentação, como por exemplo o glutamato, vão como formando uma barreira que não deixa um neurônio se comunicar com o outro, porque eles não são ligados, eles se comunicam à distância, assim, ó. Então, a cabecinha de um se mexe e o caule do outro se mexe, e essa energia que eles liberam é que faz essa transmissão. Nós temos na clínica, por exemplo, o trabalho do Ronaldo, que é ativar a fáscia, que é uma camada que está por baixo da nossa pele, e ali está a presença desses neurônios, e que muitas vezes, por N fatores, por dormir tarde, por acordar cedo, por diminuir a produção de melatonina, pelo excesso de atividade, pelo excesso de luz, olha quanta coisa eu estou falando, que coisa que a gente vê tá fazendo já, né? E que vão afetando esses neurotransmissores, essa comunicação entre os neurônios. E aí, quando essa comunicação ela vai ficando enfraquecida e a gente não ativa de nenhuma maneira, forçadamente, mecanicamente, a gente ativa e tá tudo bem se fizer isso, porque a gente precisa de um boom, né? A gente precisa de um auxílio ali de alguma maneira, e esse auxílio mecanicamente vem com, por exemplo, o que a gente chama lá na clínica de alinhamento energético, que é o trabalho do Ronaldo. Quimicamente, com GABA, com suplementação, né, de GABA, naturalmente, com chá de camomila, com maracujá, e tem fórmulas maravilhosas aí, naturais, que a gente pode fazer combinação, que vai ajudando. Uma calma, eu tô para espirrar, gente, por isso que eu tô enrolando para falar. Uma calma, um momento de desestressar, uma meditação, uma alimentação. Ah, mas eu vou comer sempre, eu vou tomar só água, que nem a Gilmara falou do suco. Ah, mas eu vou tomar só água. E aí a gente entra numa questão muito interessante que nós associamos o alimento não com a necessidade de levar combustível para o nosso corpo. A gente associa o alimento com a questão emocional. Sabe aquele, não é? Sabe aquela conversa assim, ó, nossa, esse pudim tem gosto de vó, de casa de vó. O pudim que tem gosto de casa de vó, gente. O pudim tem gosto de leite. Não é? Mas pra mim o pudim tem gosto de casa de vó, porque minha avó fazia pudim pra mim. Eu amava. E assim, tudo. Ah, eu tô com uma vontade de tomar um docinho, de comer um docinho, aí onde a gente procura um suco, onde a gente procura um refrigerante. O suco, o refrigerante, eles não levam nutriente para nossas células, para nossa hemácia. O que leva o alimento, o nutriente, o combustível é a cenoura, é a água. O que hidrata é só a água. A gente não precisa de mais nada para beber, a não ser água. Olha lá, a Marina no Meet tá bebendo água, fala de água já dá sede, é isso mesmo. A gente não precisa de nada além de água para hidratar as nossas... Ah, Verônica, muito bem. Até eu tô ficando com sede. Então, qualquer situação que a gente... Qualquer líquido, né, que a gente coloque para dentro da boca, na verdade, é a questão emocional. É a vontade de sentir o sabor. Tá tudo bem com isso? Tá tudo bem. Ninguém precisa mudar, assim, de hoje para amanhã só porque ouviu falar aqui na live. Mas, agora, eu sei que aquele suco ele já não vai ter o mesmo sabor, porque você vai beber sabendo que você tá colocando para dentro do seu corpo uma necessidade das papilas gustativas, uma necessidade do emocional. Não é a necessidade do seu corpo. Sim, você tá falando que você come saudável 100%? Não, é nossa cultura.
É aquilo que eu falei do exemplo do pudim. É cultural a nossa alimentação ter uma relação. Ninguém vai juntar com os amigos num sábado à noite e ficar bebendo água. Hoje eu faço isso? Faço. Mas como que eu faço? Por exemplo, se eu vou juntar com os amigos, eu pego uma taça, eu pingo um limão, eu faço um enfeite no copo com água. Mas eu invento moda. Por quê? Existe todo aquele social. E aí, quando a gente aprende a ir driblando esse social, a gente vai conseguindo migrar a questão emocional para a questão necessária, para o que o corpo precisa. Entendem? Então, olha como nós estamos linkando a questão das emoções, a questão do social, porque o assunto de hoje é emoções. Como que a gente vai viver uma vida social se a gente não pode tomar um suco? Vamos linkando isso, né? Vamos lembrando por que que a gente existe. A gente existe para alimentar o nosso corpo, para ter combustível. Ah, então você tá me dizendo que quando você sai você bebe água. Hoje sim, nem sempre foi assim. E não foi da noite pro dia. E tá tudo bem? Vou falar até mais. Eu demorei 8 anos para hoje ficar tranquila tomando uma taça de água com limão. Ai, é ótimo. E fico numa boa, mas tem que ter minha taça, tem que ser todo aquele esquema lá, com o limãozinho lá, bonitinho, enfeitando o copo. Porque eu vou aprendendo e estou aprendendo ainda a migrar. Eu sinto muita falta de pão, né? Família italiana gosta de comer massa, gosta de comer pão. E eu tava falando esses dias com um paciente também. Alguns bons anos atrás, não vou falar quantos, porque senão vocês vão fazer as contas da minha idade. Não tem problema em dizer que eu tenho 43. Quando eu eu tinha. não falo a minha de jeito nenhum. Sou igual Ah, a não minha tenho filha. problema com isso. Eu quero estar com 45 mais esticada ainda, cheia de ozônio no rosto. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu pesava 20 quilos a menos do que eu peso hoje. Já pesei 20 quilos a mais do que eu peso hoje, inclusive. E olha que interessante, eu pesava 20 quilos a menos do que eu peso hoje. Eu usava o mesmo tamanho de roupa que eu uso hoje. E eu tinha muito menos saúde do que eu tenho hoje. Por quê? Eu era mais nova, só que eu me alimentava muito mal. Gente nova, gente, parece que vai acabar o mundo. A gente quer comer tudo que vem pela frente, né? Não vou citar o quê, porque senão parece que eu vou falar mal de, enfim, empresas aí de comida, de fast food e tal. Mas sim, o adolescente gosta de comer comida e, enfim. E aí vem aquela relação que a Gilmara falou, que é relativo, inclusive o peso. Também não estou fazendo apologia a estar mais pesada, mas eu estou linkando o peso com gordura, com saúde, para chegar no tema da nossa live, que é emoções. Hoje, eu 20 quilos mais pesada, tá complicado hoje aqui, hein? Ó, a gente tava falando dos neurotransmissores, né? Eu tava na rua agora há pouco, senti um cheiro de tinta e cheguei assim, ó, baleada aqui. Já vou deixar uma dica. Existe uma alga chamada clorela. Ela Clorela é ótimo. Ela é maravilhosa. Podem anotar. Clorela você compra sem prescrição, sem nada. Eu acho que eu prescrevi pro filho da Marina, que tá aqui no Meet com a gente. E ele também apaixonou, né, Marina, pela clorela, e tá falando pros amigos que eu já tô sabendo. A clorela, além dela desinflamar o corpo, e aí precisa ser só ela na cápsula, né? Mas além dela desinflamar, ela leva metais pesados embora e leva intoxicação. Então, por exemplo,
Eu senti o cheiro de tinta, passei por um lugar, senti o cheiro de tinta, meu nariz já tá, eu tô falando pelo nariz, ó, já tá tudo assim. Dá para Toma o vocês cloreal daqui a verem. pouquinho, 40 minutinhos, é o tempo dele chegar no intestino, isso daqui já passa. E aí entra naquilo que a Gilmara falou lá no começo da... Ai, Ju, sua linda, eu sou uma super profissional, você também é Ó, maravilhosa, viu? deixa eu mostrar isso aqui rapidinho, que é um dendrito desmontado ligado numa proteína de um esteroide. Depois eu vou arrumar um bonito para eles, ó. E vou mostrar uma outra ligação. Tá vendo? Tá vendo esse redondinho aqui, ó? Sobe de novo, Gilmara. Ligado num receptor esteroide, ó. Esse daqui que dá as reações. Eles não, Neurônio parece aqui que é desmontado. um encaixe de um, como um Peraí, vou quebra-cabeça, mostrar o mas eles não fiozinho são dele aqui, ó. grudados, eles são Peraí. próximos, eles são assim, ó, mas não são grudados, entendem? Aqui ele está aumentado, ó, no microscópio, os fiozinhos. Lembra que livro é esse, ô? Junqueira e Carneiro. Ah, é uma bíblia. Junqueira e Carneiro é Tá bíblia. vendo? Ele está ampliado, de uma ramificação dos dendritos aqui, ó. Tá vendo? A Gilmara, quem tá no Insta, a Gilmara tá mostrando pro pessoal do Meet. Agora Parece uma aqui tá mais escovinha, vocês bonitinho viram? o visual, ó. Aqui mostra um pedaço de uma célula de neurotransmissor que se liga nos receptores aonde dá os problemas que a gente está explicando, ó. Tá vendo? Essas ligações aqui, ó. Tá vendo? Esse meinho aqui, rosinha, aqui são os nossos neurotransmissores, é como se fossem as nossas células. Esses laterais são as interações dos nossos receptores. Quando é tudo trocado, bagunçado, é aqui que dá as reações que fica trocada, que a gente fica sem sono, a gente fica com alergia, a gente troca a noite pelo dia, a gente só engorda ou não ou só emagrece, ou a gente tem hipertireoidismo, ou porque os nossos neurotransmissores ficam bagunçados. Essas reações laterais aqui, ó. Então, as vitaminas que nós suplementamos através do tipo sanguíneo, a gente ajusta isso aqui, ó. Meu lindo pai caminhoneiro falava que era porca e parafuso. Fazia assim. Entendeu? Ele dizia que era porca e parafuso. Fazia assim. Então, a grosso modo, para entender, é isso que é o nosso trabalho de ajuste do próprio metabolismo, desde o cérebro para o nosso corpo. Mas depois tem coisas bonitas que a gente pode, eu tenho alguns PDFs, a gente pode disponibilizar para vocês. Dá para E fazer. aí, assim, tudo bem que isso é uma matéria muito específica, né? Nem todo mundo é da área da saúde, mas por que é bacana? Além de ser figurinha, né? Que é bonitinho de ver, mas por que é bacana a gente entender e ter ideia do que é que acontece, do que se passa por dentro do nosso organismo? Porque a gente vai se conscientizando daquilo que eu estava falando. Por que eu tô comendo? E, mais uma vez, eu não tô falando de comida, eu não tô metendo pau em comida, comer bastante, sentir fome, não é nada disso. É o porquê nós estamos colocando aquilo para dentro. Quando eu entendi isso, que eu comecei, e eu tô falando isso de pouco tempo atrás, tá, gente? Não é de quando eu me formei lá atrás, na biomedicina, nada disso. É de ir entendendo e estudando a função da alimentação, com a função dos neurotransmissores, com a função na prática do que acontece, ter vivenciado essa experiência que eu estava contando para vocês, de estar 20 quilos mais pesada e não ser 20 quilos mais gorda, é uma grande diferença. De estar 20 quilos acima do que eu estava há 20 anos atrás e usar a mesma roupa, onde vai esses 20 quilos? Massa. É uma massa que antes eu não tinha.
Estava em construção, já estava em construção. Não era nem com 20 anos, acho que era até menos, acho que era uns 17. Era uma massa que já estava em construção, mas eu não tinha a massa que eu tenho hoje. Ah, então você já ouviram falar do falso magro? O falso magro é isso. O meu objetivo é esse, tá, gente? Porque ainda eu tenho mais que emagrecer, sim. Tem umas gordurinhas aqui, ó, que às vezes sobram um pouquinho, mas tá tudo bem, isso é charme. É... mas a questão não é essa, a questão é, embora eu espero que diminua aí na balança esses excessinhos assim, né, essas coisinhas assim, mas a questão é, quanto o seu músculo pesa? Ele é o que te dá saúde. Ele é o que sustenta o seu corpo. É o músculo bem alimentado que vai ajudar e vai ser o grande responsável pela produção de serotonina, dopamina, pelos hormônios do prazer, e vai deixar a gente cada vez mais longe dos problemas emocionais. Aí sim, a creatina seria um bom suplemento para se usar na academia, até melhor que um pré-treino. Só que se vende muito mais pré-treino e muito menos creatina. Sendo que a creatina é ótimo, inclusive, para parte de ossos e musculatura. Sem falar que ela também previne questões neurocerebrais da mielina do cérebro, aonde também tem estudos já que até pessoas que têm origem na parte genética com Alzheimer, se começar a fazer uso de creatina mais jovem, tem essa prevenção. Aliás, gente, já existem no PubMed mais de 10, 12 mil artigos da última vez que eu fui pesquisar, que as pessoas que começam a fazer prevenção para Alzheimer com doses específicas, a proporção de exames laboratoriais, peso, altura, e também estilo de vida, do hormônio D e dos hormônios de progesterona bioidêntico, não desenvolvem doença mental, não desenvolvem Alzheimer, não desenvolvem demência. Tem casos descritos na literatura até de demência que foram tratados com as doses ideais para aquela pessoa com o hormônio D e progesterona. Olha para vocês verem como a coisa é simples, mas é a progesterona bioidêntica. É o hormônio D ajustado para aquela pessoa e mais os outros suplementos que forem evidenciados que está necessitando ser reposto ali naquele corpo. E nisso vale a pena citar a testosterona também, né? Porque Alzheimer, já existem estudos comprovados que o Alzheimer está diretamente ligado nos homens à baixa de testosterona. Uma outra coisa, Gi, que eu pego bastante aqui no consultório, que as pessoas que têm sido recorrente, não sei se acontece com você aí, com essa prática das pessoas usarem o termo eu estou muito ansioso, porque as pessoas às vezes viram moda. Ah, eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou, não sei, estou com medo de alguma coisa, e as pessoas querem uma pílula mágica, e começou as pessoas não terem noção do que exatamente elas estão tomando. E aí acontece uma bagunça de neurotransmissores, às vezes até de suplementação mal indicada para as pessoas. E, por exemplo, o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, ele tem a função relaxante, ele tem a função de combater uma ansiedade, um estresse e até um medo. Mas ele tem que ser ajustado e ele tem que ser colocado num horário específico ali, de acordo com a anamnese da pessoa. Não adianta você dar um suplemento de GABA para a pessoa tomar, por exemplo, no meio do dia. Ou, por exemplo, a pessoa que viaja, dirige, é vendedor na estrada, você dá suplemento para ela à base de GABA. Então, assim, eu tenho visto muito isso. Daí eu vou olhar, as pessoas estão tomando GABA numa dosagem até que alta, misturado com outros
suplementos, então um é o contrário do outro. Então, assim, é indiscriminado também essa orientação que muitas vezes as pessoas vão lá, de repente pegam no Google, não sabe exatamente a função. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, tem que saber o princípio daquilo, qual a função daquilo e o benefício que vai ter para você, no seu caso, o que você está buscando. De repente, para você, vai ser para você relaxar e ter uma melhor noite de sono? Será que para você a melatonina não seria bem bacana? Será que de fato é o GABA? Então, precisa ter essas escolhas mais assertivas. E sabe onde a gente encontra GABA, gente? No chá de melissa, no chá de camomila, no chá de maracujá, no kefir, no chucrute. Maracujá com alecrim é ótimo, né? Eu gosto muito. Anotaram aí? Quer que repete? Kefir, chucrute, chá de melissa, camomila, maracujá. Não tem como. A Gilmara falou de suplementar GABA, né? O GABA, ele precisa estar com o intestino desinflamado. O que é muito ser difícil absorvido. hoje em dia. Que é muito difícil hoje em dia. Sabe como a gente sabe quando se está com desbiose? Quando você vai ao banheiro, evacuar, fazer o número 2. Quantas vezes você precisa passar o papel higiênico para ele sair limpinho? Quanto mais você precisar passar papel higiênico, é sinal que você está com desbiose. Porque quem não tem desbiose se torna autolimpante. E nem sente cheiro, não tem nem odor. Tipo cachorro autolimpante, sabe? É verdade. Quando a gente não tem desbiose, o papel higiênico não sai todo sujo. E quando o papel higiênico sai todo sujo, que a gente está com desbiose, por mais que você coloque GABA, suplemente GABA, aquele intestino com desbiose ele não vai absorver. Então, na verdade, você está gastando dinheiro à toa. Aí entra aquela importância do que a Gilmara falou, da tipagem sanguínea, que tem a ver com alimentação, que tem a ver com intestino saudável, que tem a ver com kefir, com chucrute, que são probióticos muito bons. Complexo B é muito importante, todo mundo tem que tomar na dosagem adequada. Não é qualquer complexo B também. Às vezes não é cápsula, às vezes precisa ser sublingual, às vezes você precisa tomar uma vitamina B12 associada a uma vitamina, a um hormônio D injetável. Então, tudo tem que avaliar. Que, por sinal, essas são... o ideal seria mesmo que a gente fizesse ou injetável ou sublingual, né? Para a absorção já começar na boca, para a gente não se preocupar de deixar o organismo esperar, ver se vai absorver, porque aí quebra no estômago, absorve pelo intestino. Então, é um problema a menos para você resolver, né? Vitamina D e B12, sublingual sempre é melhor. Gotinha, sabe, embaixo da língua? Porque é mucosa, né? Então a gente absorve direto. Sempre é bem melhor, a melhor opção do que cápsulas. Sim. E depende da dose, de manutenção, a gente não precisa nem de suplementação para ver como é importante, como é necessário, como se faz necessário, né, para o nosso corpo. As sementes também não é todo mundo que utiliza para repor a vitamina B3 do complexo B. Então, semente de gergelim, semente de abóbora, chia, semente de abacate é excelente. Então, incluir isso na nossa rotina, mesmo que não seja diária, mas algumas vezes na semana. Então, assim, às vezes jogar um pouquinho de chia, semente de gergelim, né, na comida, sei lá, como fala, como chama aquele mousse de igual purê de batata, algum purê de mandioquinha, você pode jogar uma chia, alguma coisa assim, semente de abóbora,
isso traz um teor de vitamina maior para a sua ingestão na hora do almoço ou no seu jantar. Isso faz também diferença. É. Alguma... Lactobacilos são grandes produtores de GABA. E aí a gente só tem que tomar cuidado com os lactobacilos que tiver açúcar, porque o açúcar ele quebra, né, isso. Então, por exemplo, aquele Yakult é muito bom, mas ele tem açúcar, né? Aí o açúcar acaba quebrando, ele é bom, acaba sendo bom para outras coisas, mas o açúcar acaba quebrando a produção de GABA, por exemplo. Então é legal optar por lactobacilos que não contenham açúcar. Sim, isso é Tem muito hoje umas importante. garrafinhas, né, de kefir, de leite, já vem sem açúcar, não é nada gostoso, mas é saudável. Vale a pena a gente fazer um sacrifício. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? É um assunto bem interessante esse, né? É um assunto bem amplo. E quando a gente vai ver, todo mundo tem um fundinho ali, né? Um dia que você tá mais triste. Eu sabe o que eu falei hoje com a secretária lá da clínica? Ela falou assim: tem dia que eu acordo triste, tem dia que eu acordo bem. Alguém já tem, quem tá aqui nas lives, tanto no Insta quanto no Meet, vocês têm essa sensação de que tem dia que vocês não acordam tão animadas? Tá triste, mas não tem um motivo aparente. Acontece isso com vocês ou não? Se acontece, o que é isso? É intestino inflamado também, tá? Eu falei, a secretária fez a mesma cara que a Verônica fez agora aqui no Meet. Quando a gente tá com o intestino inflamado, ele fica instável. E essa instabilidade reflete diretamente no nosso humor, no nosso ânimo, nas nossas emoções. Então, sabe aquele dia que você fala assim, nossa, hoje eu tô triste, não sei com o quê? Tô com uma vontade de chorar, mas não tem motivo. É isso. Na verdade, o motivo é só um intestino inflamado. E nenhum anti-inflamatório resolve. O que resolve desinflamar e não anti-inflamar. Entendem a diferença? Que é tudo isso que a gente falou. Aí vai aí a água também. A água é um potente lubrificante das velocidades intestinais. E, gente, a água com limão, o limão sai lavando, sai levando células velhas embora. Gente, vermífugo também. Importante a gente tomar o vermífugo pelo menos a cada 6 meses. Fazer um protocolo de vermifugação, porque existem muitos protozoários, vermes, muitos que demoram para ser retirados das velocidades do intestino em definitivo. Às vezes você toma um remédio aí para vermes, para protozoário, e você ainda fica ali com cistos ali nas velocidades do intestino e a situação persiste. Então, pelo menos 2 vezes por ano é necessário você fazer um protocolo de limpeza. Muito importante isso. Às vezes a gente tem olheiras por conta disso, às vezes a pele descama, às vezes a pele fica escurecida. Tem pessoas que fazem depilação de axila e começam a achar que é por causa da cera que está com a axila escura, ou mesmo, sei lá, virilha, buço, e não é, isso são vermes, porque começa a ter liberação de toxinas pelos poros. Entendeu? Ou produção na mulher, progesterona, né, Gilmara? Sim. Então, é um grande problema que acontece, e é nítido quando a gente começa a suplementar. Eu gosto muito de prescrever para cliente a suplementação de progesterona em pump, né? Concentração baixinha, ali pouquinho, vai repondo, mas a gente percebe quando a mulher está suplementando, porque ela começa a ficar. A progesterona é o hormônio da gestação. Então, é muito comum acontecer de começar a aparecer essas manchas também na suplementação. Mas, gente, vale a pena, existe peeling, tá tudo certo.
Exatamente. Eu é bem nítido quando eu tô suplementando e quando eu não tô. Porque fica marcado. O melasma aparece. Bom, Mas tá então, bom, o importante é estar feliz, né? O importante é estar com o brilho no olho. E a mancha a gente faz peeling e tá tudo certo. O importante é estar saudável. gente, então acho que é isso, hein? Querem perguntar alguma coisa? A gente pode finalizar. Alguém tem uma sugestão para nossa próxima live? Já quero mais live. Olha, eu deixei um protocolo de perguntas para eu fazer uma anamnese de vocês, para quem responder, hein? Tá no Insta e eu mandei no grupo também, tá? Quem responder e me enviar, depois eu vou fazer uma anamnese para vocês, para dar algumas dicas aí do que eu evidenciar na anamnese de vocês, tá bom? Pessoal que tá no Meet, comentem lá no grupo o que vocês acharam dessa live, se vocês gostaram, se valeu a pena estar com a gente, se tá valendo a pena estar com a gente de sexta-feira. E mandem sugestão, pensem em alguma coisa aí, de repente para a semana vocês veem alguém que está precisando ou que aborda um assunto para vocês que tenha a ver com a gente, né? Comigo, com a Gilmara, com essa área que a gente trabalha. Eu tô amando essa ideia de conversar, de contar para vocês. E façam sugestão lá, vamos montar já um tema para a próxima. Bacana, obrigada aí pelo convite. Eu queria comunicar a vocês que agora eu tenho até um bloco de anotação no banheiro, viu, Gilmara? Que legal! Depois daquela live que você perguntou, cor, formato, quantidade, eu anoto todo dia. Eu vou ao banheiro fazer número 2 e anoto todo. Anota. Isso é muito importante. Anota, porque isso é muito importante. Às vezes a gente não dá atenção a isso e faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Eu tenho pacientes que às vezes vêm aqui comigo e falam assim: nossa, eu ia no cardiologista, porque eu estava sentindo isso, mas deixa eu passar aqui primeiro para ver se não é alguma outra coisa, porque às vezes é alguma outra coisa que eu não estou tentando atenção, não tem nada a ver com o coração. Exato. E a hora que a gente vai ver, é coisa simples, porque a gente não dá atenção a essas questões porque as pessoas não têm conhecimento, não estão habituadas. E a gente tem que aprender a olhar para a saúde e não ficar focada na frequência, na vibração da doença, procurando coisa ruim. A gente tem que se conectar conosco, entendeu? Então faz toda a diferença. Vamos excluir, vamos excluir as coisas, as possibilidades menores, vamos pensar nisso, pensar naquilo, e qual é o próximo passo? Vamos subir um degrau de cada vez, e assim a gente vai indo, entendeu? Então, a gente não pode sofrer por antecipação, a gente já não pode pensar na coisa pior. Quando, de fato, a gente necessita mesmo de um tratamento médico, e vai ao médico, ele nunca dá para a gente a última droga. Ele não começa do menor, um antibiótico, depois um outro, depois um outro. Não é assim? Ele nunca faz, vou dar o mais forte para você. Pelo menos não deveria, né? De repente. O ideal é que ele começasse assim, vamos experimentar até porque senão a bactéria se torna resistente, enfim, o vírus. Mas é sempre assim, a gente tem... E outra, se a gente se observar, a gente sempre tem a resposta, o nosso corpo fala com a gente. Nosso corpo fala muito. Por exemplo, se vocês se interessarem, a gente poderia fazer uma live sobre isso. O corpo fala, as células gritam e os exames mostram. Porque, por exemplo, como o sangue, eritrócito, a energia vital, e os glóbulos brancos, os leucócitos, são o sistema imunológico, por que acontece de a gente, às vezes, ficar imunodeprimida? Por que acontece? Até agora, em fevereiro, eles estão falando muito sobre as leucemias, não é, Gi? Leucemias e fibromialgia, acho. Por que acontece da gente ficar muito deprimida? Porque abaixa o sistema imunológico.
Por que que a gente tem, por exemplo, uma leucopenia, que é os glóbulos brancos diminuídos, mas as nossas células vermelhas estão ok, a gente não tem anemia? Aí a gente tem que parar, refletir, o que será que aconteceu? Se a minha célula vermelha, que é a minha energia vital, está ok, não estou com anemia, não tem nada a ver com a minha vida em si, porque a minha energia vital é a célula vermelha. Isso significa o fluir da vida, é o sangue. Por isso que dentro das nossas veias corre o sangue, vai e vem, retorno venoso. Desce e sobe. Oxigena dentro do órgão, vai, passa para o cérebro, oxigena no pulmão, corre dentro do coração, entra pela carótida, passa pelo cérebro, desce pela carótida, entra no coração, passa no pulmão, desce pelas veias, pelos vasos arteriais, sobe pelas veias, e assim vai, é o ciclo. Se a gente está com leucopenia, por que é o glóbulo branco imunodeprimido? Não tem a ver, então, com a nossa vida. Então, veio de onde? Veio de fora. Aí a gente tem que perguntar, o que aconteceu? Alguém está invadindo a gente? A gente se sentiu mal com quem? Houve alguma coisa que nos deixou abatida? Aonde a gente se sentiu que não é o nosso lugar? Por que o nosso corpo não gostou de ir ali? Coisas do tipo, sabe? Eu ensino, eu atendo crianças também, em alguns casos. E às vezes as crianças me fazem algumas perguntas, como coisas de crianças, né? E eu ensino para as crianças. Então, o que você acha de você perguntar para o anjinho da guarda? Você escreve no papelzinho o que você acha e o que o anjinho da guarda acha. Aí você põe no chão. Daí você sobe em cima e você sente no seu corpinho. Aí depois você sobe em cima do outro papelzinho e você sente no seu corpinho. Aonde que você fica melhor? Gente, é impressionante. Isso chama ancoragem. A criança, tia, é esse. Aí depois ela fala, nossa, mas eu queria esse mesmo. Então, quer dizer, a gente desde sempre está mostrando de uma forma lúdica para a criança como ela aprende a tomar decisão. Só que então os nossos glóbulos brancos abaixam a imunidade porque a gente está tendo um problema do quê? Postura. A gente não está querendo se mostrar, ou a gente não quis decidir, ou a gente não quis colocar a nossa opinião, ou a gente deixou que o outro fizesse algo que era para a gente fazer. Tá vendo? São várias situações que eu estou dando um exemplo. Por exemplo, o glaucoma. O que é o glaucoma? Que é a pressão alta no globo ocular. O porquê que aumenta a pressão alta no globo ocular? O que acontece dentro da caixa craniana, atrás da retina, que faz isso? Porque é bem isso. O que dentro da nossa cabeça, atrás da retina, no nosso globo ocular, que é um prisma, alguém fica assim, ó. Por que esmurra a gente? Porque a gente está assim, ó. Não quero ver. Não quero ver. Não quero, não vou ver. E aí, o que a gente faz? Pinga colírio para baixar a pressão e continua a não ver. Ao invés de tratar a causa, né? Aí a nossa próxima geração vem com uma miopia lá no topo, ou um estrabismo, ou um astigmatismo daquele, assim. Eu tenho ceratocone no meu olho. Quase precisei de transplante. E todos os médicos queriam fazer transplante. Aí, como eu sou, né? Comigo não tem, não. Vai ter um jeito. Algum jeito vai ter que ter. Eu achei um médico em São Paulo, que, aliás, é o que ensina todos os médicos, e ele fez
colocou anel de Ferrara no meu olho e falou para mim, Gilmara, isso há muitos anos atrás, Gilmara, nós vamos testar. Vou pôr anel de Ferrara no seu olho, a gente vai fazer a aplicação de riboflavina e vamos acompanhar. Você tem grande chance de não precisar de transplante. Pode ser que o seu olho recupere. Todas as outras coisas você vai fazer que você sabe as outras coisas. Eu falei, ok, vamos tentar. Estou aqui boa com o meu olho mesmo. Até hoje. Então, existem alternativas. Só que, por que eu vim com ceratocone? Eu tenho uma bisavó cega. Aí a minha avó continuou sem querer olhar. Aí eu vim quase, mas daí eu sou, né, a ovelha negra da família. Eu dei um jeito, achei o médico. Entendeu? Então, assim, então tudo é possível. Se a gente está viva, tudo é possível. Às vezes eu falo assim, nossa, acho que até se morrer deve ter algum jeito, porque para algum lugar nós vamos ainda vai continuar tendo algum jeito. Com certeza. Entendeu? Então, assim, é nisso que eu creio. E, assim, não sou contra a medicina tradicional, os médicos. Não, em alguns casos é necessário mesmo. Entendeu? Em alguns casos mas em alguns casos, assim, ó, todos esses outros aqui, não precisa. Agora, por exemplo, saiu uma pesquisa nova. Eu estou terminando de ler o artigo, porque ele é bem extenso, e eu ainda não sou, eu ainda tenho dificuldade no idioma inglês. A minha turma de índio ainda não me liberou para o inglês. Então, ainda estou terminando de ler. Mas boa parte eu já consegui. Ajudo com o tradutor e tal, boa parte eu já consegui. O que diz nesse artigo? Que a melatonina não é mais usada somente para indutor de sono. A melatonina agora é o primeiro coadjuvante para ajudar no tratamento do câncer. Todo mundo que tem câncer tem que tomar melatonina 48 horas antes de fazer quimioterapia. Aí a pessoa até zero, não tem mais sintomas nenhum na pós-quimioterapia, por conta da melatonina. Só que tem um monte de médico que fala essa bobagem, para que eu vou dar melatonina, já está em câncer terminal. Escutei isso aqui outro dia, aqui, ó. Que dó, né? Houve mesmo, né? Agora, inclusive, tem o estudo também do fenbendazol e da ivermectina, né, para tratamento de câncer. Então. O estudo da Exatamente. ivermectina saiu já também. Então, Já foi constatado. É aquela doutora Kerr, alguma coisa, né? Ela é ótima na ivermectina. Francis Quem é? Kerr. Japonesa? Não. Tá. Uma Não sei o nome loirinha. dela. Eu não sei quem. Ela se propôs. Ela Agora me esqueci o nome decididamente dela. queria desmentir isso tudo, né? Então. Então, assim, é necessário e tem muita coisa para fazer. A fosfetanolamina, vocês conhecem? Já ouviram falar? Um dia a gente poderia conversar só sobre ela para vocês conhecerem e para vocês passarem adiante. A fosfetanolamina cura o câncer. Curar. A fosfetanolamina é um suplemento que vem dos Estados Unidos, depois eu conto história para vocês. Ela explode a célula do câncer, que ela é anaeróbica, então ela injeta oxigênio e a célula tumoral explode. Então, uma hora eu falo para vocês só sobre a fosfetanolamina. Mas também é assim, um tantinho de gente assim que usa e faz. Mas eu tenho muitos casos que foram curados. Eu mesma tratei, acho que mais de 200 pacientes com problemas de cânceres aqui com ozônio, com fósforo, que tiveram resultados. Mas muitos. Qualquer hora eu falo com vocês sobre isso. Tá bom? Não. Gente, então é isso. Obrigada pela presença de vocês. A gente não fez foto aí, né?
Ah, mas também tá gravado, não Beijo. precisa, não precisa. Tá Vamos fazer gravado. foto, se vamos fazer foto. Dá um fazer sorrisão aqui. foto. Olha Vai. pra cá, dá um sorriso. Você vai fazer? Vou. Então vai. Peraí. Então, peraí, arrumar cabelinho. Que Sorriam. eu tô a cara da minha mãe. Peraí. Caiu. 2 e? Pronto? Foi, pronto. Beijo, meninas. Bom final de semana. Beijo. Tchau, obrigada, viu? Tchau. Gratidão. Obrigada a vocês.